Tal como com qualquer procedimento médico, a decisão de participar é sempre do doente. Tem direito à informação antes do início do ensaio, durante a sua realização e depois da sua conclusão. Em qualquer altura pode fazer perguntas ao médico responsável, usando os vários contactos que são disponibilizados. Se decidir participar no ensaio, será pedido que documente essa sua decisão assinando o chamado Formulário de Consentimento Informado, que é especialmente desenvolvido para o ensaio clínico em questão. Ao dar o seu consentimento, espera-se que siga as orientações para a sua segurança e para a sua saúde. A equipa do ensaio irá dar todo o apoio, na medida do possível e sempre que for necessário. Como participante no ensaio clínico e de forma a minimizar riscos de efeitos secundários, espera-se que o doente siga as recomendações médicas da equipa de investigação e cumpra o plano do ensaio, informe o médico responsável sobre o estado da sua doença e de novos sintomas e sinais até à conclusão do estudo e informe o médico responsável sobre o seu tratamento atual, incluindo outros medicamentos comprados mesmo os sem receita médica. Durante a realização do ensaio clínico, de um estudo clínico e também precedendo o mesmo, mas ao longo dele, vão ser dados, digamos, pelo doente, dados pessoais, por exemplo, a idade do doente e a sua data de nascimento, obviamente, e outros dados de caráter pessoal, bem como dados clínicos. História clínica, os problemas de que sofre, de que sofreu, a medicação que faz, etc. E estes dados, quer os pessoais, quer os pessoais, mas dirigidos para o seu problema clínico, são estritamente confidenciais. E assim vão ser mantidos ao longo de todo o período do estudo, mesmo que este dure anos. A lei é muito clara em relação a isso. Há leis europeias, internacionais, e que Portugal segue estritamente. O sponsor, por sponsor entendemos a pessoa, grupo ou instituição que teve a ideia do estudo, que o planeou e que convidou os investigadores deste país ou de outros países para nele participar. O sponsor tem obrigações éticas e legais para que se obtenham todos os consentimentos antes do início do estudo, do ponto de vista legal, para as entidades reguladoras apoiarem e aceitarem os vários critérios do estudo e durante o mesmo os dados das pessoas que são incluídos de uma forma anonimizada, portanto codificada, nunca sabendo diretamente quem são as pessoas envolvidas. Esse código raramente é quebrado. Só é quebrado em circunstâncias muito particulares e que estão escritas e sempre a favor da pessoa que está incluída no estudo, do doente participante no estudo, portanto, só em situações muito raras esse código é quebrado. Esse código é numérico e digamos, retido confidencialmente durante um período muito longo, até os dados do estudo serem destruídos, que pode ser um período de 15 a 25 anos. Portanto, a confidencialidade está assegurada. Durante o estudo, os participantes, neste caso os investigadores e o próprio promotor, podem ser submetidos a auditorias e são-no frequentemente, quer do Infarmed, das comissões de ética, das entidades reguladoras, e aí poderão ter que partilhar os dados dos doentes incluídos no estudo, das pessoas participantes no estudo, não obrigatoriamente doentes, partilhar com essas entidades, com essas autoridades, para ver se realmente o estudo está a cumprir tudo aquilo que tem que cumprir em termos de confidencialidade. E nessa altura, pois, eventualmente, se houver alguma suspeita que tal não acontece, esse código de confidencialidade poderia eventualmente ser quebrado. Na minha experiência, nunca foi necessário e nunca aconteceu. Durante o ensaio clínico, poderá contactar em qualquer momento a equipa de investigação, que inclui o médico investigador principal e os seus colaboradores, outros médicos, enfermeiros ou coordenadores do ensaio. É esta equipa de investigação que vai acompanhar ao longo de todo o ensaio clínico, avaliando e monitorizando o seu estado de saúde e disponibilizando instruções específicas. Durante o ensaio clínico, deve colaborar com a equipa de investigação para assegurar o seguimento correto do estudo, avaliar os riscos de efeitos adversos que possam surgir, assim como a evolução da sua doença ao longo do estudo. Adicionalmente, o seu médico de assistente, embora não fazendo parte da equipa do ensaio, tem um papel muito importante. Os ensaios clínicos disponibilizam tratamentos para um período de tempo muito específico e para uma certa patologia, e portanto não proporcionam assistência médica para outras doenças que o doente possa ter ou que possam surgir e que devem ser asseguradas pelo médico assistente.
Portanto, durante o ensaio clínico, o médico assistente pode observar o doente e prescrever tratamentos para outras patologias. Portanto, é recomendado que fale sobre a sua participação no ensaio clínico com o seu médico de medicina geral e familiar, mantendo-o atualizado sobre os progressos do ensaio. O papel de um investigador num estudo ou ensaio clínico será, primeiro que tudo, confirmar, avaliar se as pessoas, os doentes que vão ser incluídos nesse mesmo estudo, reúnem as características de inclusão e, por outro lado, não têm qualquer contraindicação à sua entrada e participação no mesmo. Por outro lado, vai ser também o responsável por falar com o doente, pelas observações clínicas, por pedir os exames complementares necessários para fazer, no fundo, a sua avaliação e para dirigir o doente em cada passo do estudo. Compete-lhe também a ele zelar para que tudo corra de uma forma organizada e de acordo com a lei. Durante a administração do medicamento em estudo e até ao final do ensaio, qualquer alteração que possa observar na sua saúde, relacionada ou não com a sua doença, deve ser sempre notificada à equipa do ensaio. Se o medicamento em estudo está a ser administrado no chamado ensaio clínico aleatorizado com ocultação, isto significa que até ao final do estudo não será possível saber se está ou não a ser tratado com o medicamento em estudo. Se por alguma razão durante o ensaio clínico o seu estado de saúde se alterar, o médico responsável pode sempre equacionar retirá-lo do ensaio e adaptar o tratamento à sua condição de saúde. Os ensaios clínicos pretendem demonstrar eficácia e segurança de um novo medicamento ou de um novo dispositivo numa determinada doença. Para isso, nós recolhemos os dados dos doentes ao longo de um determinado tempo, de acordo com o protocolo do estudo, e uma vez terminada essa recolha de dados, são analisados por um grupo de estatistas que vão estabelecer a dita eficácia e segurança. Esses dados são confidenciais, naturalmente, e até pelo menos até que sejam divulgados publicamente. Depois disso, são submetidos às entidades competentes, portanto, o IFARMED e a SEIC, a Comissão de Ética para os Ensaios Clínicos, que aprovaram o estudo. Depois de terem sido comunicados publicamente e estas entidades reguladoras, os resultados deverão ser publicados nas revistas médicas da especialidade, sendo que, de acordo com as boas práticas clínicas, deverão ser sempre publicados todos os estudos, independentemente de os resultados serem positivos ou serem negativos. Depois de estes procedimentos, então, tornados públicos os resultados são averiguados na internet, em sites específicos, nomeadamente o clinicaltrial.gov, e a partir daí é geralmente pedido a introdução do estudo, quando positivo naturalmente, quando o estudo é positivo naturalmente, a introdução do fármaco no mercado habitual do medicamento e pedida habitualmente também a comparticipação do Sistema Nacional de Saúde. Sim, depois de terminar o ensaio clínico, e sempre que o investigador achar que o doente tem vantagem em continuar aquele medicamento, o medicamento deve ser libertado pelo promotor de forma gratuita, de forma a que o doente o possa continuar a fazer. Para isso, tem que haver alguns procedimentos a cargo do investigador principal. Tem que ser feito um relatório pelo próprio investigador a justificar porque é que o doente deve continuar aquele medicamento, justificar também que não há outras alternativas com a mesma eficácia e segurança que aquele medicamento, e este relatório deve ser enviado quer à instituição onde decorre o ensaio, portanto neste caso o hospital, como também ao IFARMED e à Comissão de Ética para os ensaios clínicos. Deverá o investigador principal falar com o doente, naturalmente, deverá obter um consentimento informado, depois de explicadas as vantagens e os procedimentos do doente ou da pessoa que legalmente o representa. Deverá fazer também o relatório, portanto, para as outras entidades, a justificar a necessidade do doente continuar a fazer este medicamento
e até que o medicamento esteja comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde, entre no mercado e esteja comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde, o doente vai continuar a fazer gratuitamente, libertado pelo promotor, o fármaco em questão. É claro que vai continuar também a ser seguido pelo seu médico assistente, do investigador, neste caso, e todos os efeitos acessórios que possam ocorrer neste período deverão também ser comunicados às entidades competentes.